Vamos ler a palavra, irmãos. Daniel 8:23. Eu quero meditar com vocês hoje na segunda metade desse versículo, irmãos. É um versículo pequeno. O trecho que nós vamos estudar hoje é pequeno, mas tão importante, irmãos. Esses detalhes aqui que a palavra do Senhor nos dá. Vamos ler então. Daniel, capítulo 8, versículo 23. Diz a Escritura: Mas no fim do seu reinado, quando acabarem os prevaricadores, se levantará um rei feroz de semblante e será entendido em adivinhações. Eu chamo a atenção, então, para a segunda metade, que diz assim: se levantará um rei feroz de semblante e será entendido em adivinhações. Amém. Vamos orar. Senhor, nós vamos meditar nesse trecho, Senhor, da sua palavra. Nós não podemos fazer isso sem a sua assistência, iluminação do seu Espírito. E é o que nós pedimos agora, Senhor. Nos instrui, seja o nosso professor. Esse texto seja compreensível para nós. Ao mesmo tempo, abre o nosso coração para recebermos sua palavra e ela nos edifique, Senhor, com perdão dos nossos pecados, para o seu louvor, honra e glória, e o nosso bem, em nome de Jesus. Amém e amém. Pode sentar, meus irmãos, pode sentar. Irmãos, eu preciso hoje me deter aqui nesse versículo. Nós vamos começar a falar hoje sobre o caráter de Antíoco Epifânio. Nós temos já tratado nas últimas pregações sobre o caráter deste perseguidor do povo de Deus do passado. E eu preciso ir devagarzinho. Poderíamos até fazer mais rápido, ler uma porção maior, tratarmos mais rapidamente, mas eu penso que é importante nós irmos com menos velocidade, para nós podermos extrair o tesouro da revelação. Porque Deus, Ele aqui nos mostrou, irmãos, como mostrou para aquele tempo, e hoje, claro, que já passou milhares de anos disso aqui, mas Ele mostrou o caráter de Antíoco Epifânio, porque existe um propósito nisso. Propósito tanto para o povo daquela época, como para nós hoje. Se nós formos observar bem aqui, existe então aqui, especialmente nesse versículo, na metade do versículo 23, quando a palavra de Deus diz que ele será um rei feroz de semblante e será entendido em adivinhações. Duas características do caráter dele, né? Feroz de semblante e entendido em adivinhações. Isso aqui é a parte realmente do seu caráter. Depois, se vocês forem observar, se Deus assim permitir, nós vamos continuar estudando na próxima semana, o versículo 24 em diante fala do seu poder e das suas ações. Observe aqui, eu vou ler com vocês no versículo 24, que diz assim: e se fortalecerá o seu poder, mas não pela sua própria força, e destruirá maravilhosamente, e prosperará, e fará o que lhe aprouver, e destruirá os poderosos e o povo santo, e pelo seu entendimento também fará prosperar o engano na sua mão, e no seu coração se engrandecerá, e destruirá muitos que vivem em segurança, e se levantará contra o príncipe dos príncipes, mas sem mão será quebrado. Observem a ênfase aqui na destruição, né? Então, ele vai destruir, ele vai fazer com que o engano prospere, ele vai ter um grande poder. Esse homem vai causar muitos males, muitos danos, iria causar, né? Deus está falando muito tempo antes para Daniel, e de fato ele causou, a história mostra isso, e ele vai então matar, destruir e enganar, mas ele vai fazer isso por causa do caráter dele. Ele vai fazer isso porque ele é exatamente essa pessoa da metade do versículo 23, feroz de semblante e entendido em adivinhações. Este homem, então, ele vai ser descrito aqui, vai ser
mostrado o caráter dele e as ações dele. Por quê? Porque o que Deus quer? O que Deus queria mostrar para o povo naquela época, o povo de Daniel, para os exilados de Daniel? Deus queria mostrar, em primeiro lugar, irmãos, a consequência do pecado do próprio povo. Nós já temos estudado aqui, e eu vou tratar aqui também hoje à noite novamente, que isso aqui aconteceu por causa da consequência. É consequência do abandono do próprio povo de Deus, do templo, do culto e da lei do Senhor. Então, o pecado trouxe essas coisas. Deus quer mostrar claramente a gravidade, a malignidade do pecado. Mas outra coisa que também Deus quer fazer é mostrar, irmãos, a questão realmente do sofrimento que haveria de acontecer com o povo de Deus, da dor que eles iriam enfrentar, porque Deus, ele deseja, irmãos, que essas pessoas do passado, desejavam, né, que essas pessoas do passado tivessem, eu já falei isso aqui várias vezes durante essa exposição, eles não fossem pessoas inocentes, eles não fossem como crianças, que não têm conhecimento, que não têm percepção dos perigos, que são inocentes, são infantis. Deus queria que o povo dele fosse um povo consciente dos seus sofrimentos, de que ele pode sofrer, que verdadeiramente ele vai sofrer. No entanto, Deus também queria mostrar para eles que, apesar de todo o sofrimento, e apesar também do pecado que realmente causou esse sofrimento, existe a graça de Deus. Então, se nós pensarmos assim, irmãos, que o pecado trouxe essas coisas, que Deus quer mostrar essas coisas, quer mostrar essas dores que eles iriam passar para a consciência deles, mas Deus também quer trazer consolo, quer dizer assim, olha, apesar de vocês, apesar do pecado de vocês, eu resolvi salvar vocês. E vocês são o meu povo. E eu, então, vou restaurar o culto. Eu vou operar a graça. Ai de nós, se não houvesse a graça. Nós teríamos perdido, irmãos, porque nós somos pecadores. E porque os nossos pecados, eles são o mal dos males. O pecado é o mal dos males. E porque por nós mesmos nós não podemos nos livrar dessas coisas. Ai de nós, nós lemos ali em Apocalipse 8, que o anjo diz 3 vezes, ai, 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 né? Ai das trombetas que ainda serão tocadas. Aquelas trombetas significavam a maldição, a ira de Deus caindo sobre a terra, lá em Apocalipse. Então, ainda iriam tocar outras trombetas. E o anjo diz, ai da humanidade, por causa dos seus pecados e por causa de que está vendo a ira de Deus, mas a graça existe e o evangelho da graça existe e nós estamos aqui para proclamar o evangelho. No entanto, nós precisamos falar do pecado e falar da ira de Deus contra o pecado, porque nós não seremos salvos nos nossos pecados. Nós seremos salvos dos nossos pecados. É muito importante. Então, nós nunca trazermos um evangelho aguado, um evangelho que não leva a sério o pecado, um falso evangelho que não trata da seriedade do pecado, que você pode pecar à vontade. Não é assim. O evangelho, ele traz perdão, justificação, libertação. Deus quer resolver o problema do nosso pecado. Então, a palavra de Deus aqui, ela traz essas dores, essa profecia de dor e essa manifestação do terrível caráter de um perseguidor do povo de Deus, para que as pessoas tivessem consciência de todas essas coisas. Quanto a nós hoje, irmãos, isso vale para nós? Vale para nós. Porque existem 2 coisas aqui que eu queria que vocês acompanhassem aqui, entendessem. É que, em primeiro lugar, muitos têm destacado que Antíoco Epifânio é um tipo do anticristo que virá. Então, vamos pensar assim, Daniel, Deus estava dando para ele uma profecia de que viria um Antíoco Epifânio, viria um perseguidor da igreja, do povo de Deus daquela época. E se você for olhar para o Novo Testamento profetiza que virá um perseguidor da igreja, que virá uma grande tribulação, que virá alguém extremamente maligno, o homem mais terrível da história, que produzirá uma perseguição, e que este caráter aqui, o caráter de Antíoco Epifânio, ele como que ilumina
Se nós formos fazer uma comparação entre o que a Bíblia diz no Novo Testamento do Anticristo para o que a Bíblia diz aqui sobre Antíoco Epifânio, existe uma certa iluminação que o que a Bíblia fala dele aqui do passado sobre deste homem que virá, que ainda se manifestará. Não sabemos quando. Mas existe uma segunda coisa aqui, irmãos. A palavra de Deus, ela quer nos informar que não somente é o caráter de Antíoco Epifânio, e são as ações de Antíoco Epifânio que aponta para o anticristo, mas existe como que um padrão de caráter e de ações em todos aqueles que pertencem ao anticristo. Nós devemos lembrar de 1 João. 1 João fala dos anticristos. 1 João fala de uma atitude contra Cristo que não pertencerá somente ao anticristo e não pertencerá somente ao Antíoco Epifânio. Existe um caráter anticristão no coração humano, na vida das pessoas não convertidas, e que esse caráter e essas ações são contra Deus e contra o Evangelho. Às vezes se manifestam de forma muito leve, mas se manifesta sempre no coração de todo homem, de toda mulher, não nascido de novo, não convertido genuinamente. São sempre contra Cristo, sempre contra Deus, sempre contra a igreja, em algum sentido. Mas às vezes se manifesta de forma muito grave, se manifesta de forma muito severa, através de perseguições, mas também através de enganos. Vou mostrar para vocês aqui hoje que a Bíblia ela fala de duas coisas aqui. A Bíblia fala de uma face feroz, mas também de um coração que ama o engano. Então, meus irmãos, existe um caráter anticristão no mundo. E a grande questão para nós aqui, que o texto também deve ser aplicado, é sobre essa situação, sobre essa questão, e sobre a verdade que nós cristãos devemos ser pessoas que fazem um contraste muito grande com tudo isso. Ou seja, meus irmãos, nós cristãos, nós somos chamados para ter um caráter, nós temos outro caráter. Nós temos o caráter de Cristo. Existe o caráter de Antíoco Epifânio, de Anticristo, e existe o caráter de Cristo. E nós fomos salvos na cruz do Calvário, fomos lavados pelo sangue de Jesus, fomos regenerados e temos o Espírito Santo. Se isso é verdade, é para que seja produzido em nós um outro caráter. E seja produzido em nós um outro tipo de vida. Então, na medida que nós fomos falando aqui do caráter, hoje eu vou falar só do caráter, né? E na semana que vem das práticas de Antíoco Epifânio, nós devemos pensar, irmãos, exatamente que isso não é para nós. Mas nós vamos encontrar isso no mundo. E nós devemos estar conscientes de que isso existe no mundo. No entanto, nós não somos mais do mundo. Não é isso que a palavra de Deus diz? A palavra de Deus diz que nós estamos no mundo, mas nós não somos do mundo, que nós somos de Cristo. João diz bem claramente que existem aqueles que permanecem conosco. Se vocês conhecem bem a cartinha de 1 João, eu acho que todo mundo aqui conhece bem 1 João. Se não conhece, deve ler e meditar bastante nela. E lá, na primeira cartinha de João, ele diz: eles estavam conosco, mas não ficaram conosco porque não eram dos nossos. Existe a igreja, existem os regenerados, existem os verdadeiros filhos de Deus que não têm o caráter anticristão, irmãos. Uma das evidências muito claras de que nós somos salvos é essa mudança, essa obra da graça de Deus. Nós não somos perfeitos, mas nós não temos esse tipo de caráter. Nós não temos mais esse tipo de vida. Então, vocês percebem que essa segunda metade, de todo esse trecho aqui que nós vamos começar a estudar agora, tem bastante lições para nós. Eu gostaria de, então, meditar com vocês e pensar com vocês exatamente nesses sentidos todos aqui, irmãos, que eu fiz uma abordagem geral agora. E veja, quando nós olhamos, então, para o que nos interessa nesta noite, para a segunda metade do versículo 23, eu peço para vocês lerem comigo agora, eu vou ler o versículo todo. Domingo que vem eu não pude estar aqui, estava doente, mas no domingo retrasado eu fiz aqui a exposição do versículo 23, a primeira metade, né, que diz assim: mas no fim do seu reinado, quando acabarem os prevaricadores, nós falamos aqui então do pecado e de que o pecado trouxe uma ênfase grande
e aqui, trouxe tudo isso. E esse é meu primeiro ponto hoje. Eu quero fazer uma relação entre o pecado e a vinda de Antíoco Epifânio. E aí a Bíblia continua e diz assim: e se levantará um rei feroz de semblante. Está aqui o nosso segundo ponto. Então, quando nós devemos pensar nessa ferocidade do semblante deste homem. E em segundo lugar, em terceiro lugar, diz aqui, e será entendido em adivinhações. Então, nós temos três coisas aqui importantes para falarmos hoje. Entre o pecado trazendo um Antíoco Epifânio, o caráter propriamente de Antíoco Epifânio, que é colocado aqui duas coisas: a face dele feroz e o entendimento em adivinhações, conforme aqui a nossa tradução. Então vamos olhar, irmãos, para o texto. Não esquecendo, só para que os irmãos não esqueçam, que aqui é o anjo explicando a visão para Daniel, né? Então, que Daniel tinha visto, em primeiro lugar, o carneiro de 2 chifres, depois viu o bode que venceu o carneiro, depois viu que nasceu nesse mesmo bode, quebrou-se o primeiro chifre, que era o Alexandre, lembra disso, né? E o carneiro lá era o Ciro, já expliquei tudo isso para os irmãos. E aí nasce 4 chifres, e de um desses chifres nasce um chifre pequenino, que é o Antíoco Epifânio. Então, o anjo está explicando todos esses acontecimentos para Daniel. E agora, então, ele chega e mostra o caráter do Antíoco Epifânio. Vamos então, irmãos, para o nosso estudo propriamente de hoje à noite. Em primeiro lugar, irmãos, eu quero chamar a atenção de vocês para o que está em todo o versículo 23 e a conexão do caráter com o pecado, do caráter do Antíoco Epifânio, desse homem com o pecado. A Bíblia diz aqui: mas no fim do seu reinado, quando acabarem os prevaricadores. Já expliquei para vocês na exposição anterior, que se acabar os prevaricadores, a Bíblia está falando do encher, até de ilustração aqui com a tacinha aqui, o Maurício põe para beber água. Então, essa taça, ela não está cheia, né? Ainda falta muito. Então, a Bíblia fala de um limite que Deus vai observando, vai enchendo a taça de pecado. A Bíblia fala que o povo de Deus naquela época foi pecando, abandonou o culto, abandonou a lei de Deus, abandonou a palavra, não deu atenção, tratou as coisas de Deus com irreverência, com negligência, e aí o pecado foi se agravando, até que chegou no limite. E quando está para transbordar, Deus tem como que uma medida em que Deus diz assim: chega, basta. Então, meus irmãos, aqui está exatamente o que o texto está querendo dizer. Essa expressão aqui, acabarem os prevaricadores, ela deve ser entendida como o pecado chegou no ápice. Então, o povo de Deus, o próprio povo de Deus, tendo a lei de Deus, tendo as ordenanças, tendo o evangelho ali sendo tipificado nos sacrifícios, desprezou o evangelho, desprezou a lei de Deus, desprezou os sacrifícios. Então Deus tirou o culto deles. E Deus tirou o culto deles porque quando veio o Antíoco Epifânio, ele profanou o culto, ele destruiu ali todas aquelas ordenanças, proibiu, profanou, colocou as suas idolatrias, as suas imundícies, fez até o sacrifício de um porco ali, que era uma coisa abominável para a lei de Deus, e ele então, o culto acabou. Deus tirou o culto das pessoas, porque as pessoas estavam desprezando o culto. Então, meus irmãos, o que a Bíblia ela quer mostrar para nós, veja, eu quero mostrar para vocês aqui alguns versículos dentro da profecia que Deus destaca isso bem claramente. Veja o que diz o versículo 12, vamos ler o versículo 12. O versículo 12 diz assim: e um exército foi dado contra o sacrifício contínuo. O exército foi dado ao Antíoco Epifânio, contra o sacrifício. Por quê? A Bíblia diz aqui: por causa da transgressão. Por causa da transgressão de quem? Do povo de Deus, que abandonou o culto, e Deus então tira o culto do povo. Lá no versículo 19, o texto diz assim: e disse, eis que farei saber, aqui já o anjo explicando, né? Eis que farei saber o que há de acontecer no último tempo da ira.
Pois isso pertence ao tempo determinado do fim. O anjo diz: este é um tempo de ira de Deus. Deus está irado com seu próprio povo por causa dos seus pecados, e Antíoco Epifânio é a espada de Deus, é um instrumento de Deus contra os prevaricadores, contra os pecadores que ouviram a palavra de Deus, mas não deram atenção, não se arrependeram, não temeram a Deus, não creram. Então Deus traz o Antíoco Epifânio, Deus traz esse tempo de ira contra o próprio povo de Deus e acaba o culto, e vem morte, vem destruição. Lá, meus irmãos, e aqui, portanto, no versículo 23, é exatamente isso. A Bíblia mais uma vez enfatiza. Veja, 3 vezes o texto diz, fala do pecado. Então diz, quando acabarem os prevaricadores, é aqui que eu ilustrei com a taça. Então, quando chega no limite, Deus, ele diz, basta. Irmãos, a palavra de Deus queria transmitir para o povo daquela época e quer transmitir para nós hoje que o pecado não é uma brincadeira, irmão. Que o pecado é coisa de maior seriedade, é o mal mais terrível que você pode imaginar. Você pode imaginar um mal terrível, uma doença, uma calamidade pública, uma epidemia como nós tivemos há pouco tempo, ou uma catástrofe de um vulcão, de um terremoto, de um tsunami, de o que for. Você pode imaginar essas coisas, irmãos, mas isso não se compara com um único pecado, menor que seja, porque a Bíblia diz, a Bíblia mostra que um único pecado é o maior mal que pode vir sobre nós, porque do pecado vem a morte. O pecado é tão maligno porque ele ataca a própria santidade de Deus, ele é um ataque direto contra Deus, é o homem dizer que Deus não é Deus, é o homem se voltar contra, como dizia um antigo teólogo, o sumo bem, aquele que é o bem maior, e o pecado, portanto, é o sumo mal. É o mal mais terrível, é o mal dos males. Então eu não posso tratar o pecado. A palavra de Deus sempre quer mostrar isso para nós, que nós não podemos tratar o pecado como se ele fosse o nosso objeto de estimação, ou um probleminha que nós podemos deixar ali no cantinho e para resolver depois. Não, meus irmãos. Ele é pior que tudo. E ele vai se acumulando. Eu preguei na exposição passada, eu mostrei para vocês o caráter do pecado. Mostramos aqui na própria profecia, o que a profecia fala do pecado. Que ele é o mal dos males, que ele não diminui, que ele cresce, que ele engana, que ele destrói e que ele precisa ser tratado. O único tratamento para o pecado é a graça de Deus. E o pecado é tão sério que Jesus Cristo teve que morrer na cruz para a nossa salvação. Vocês imaginam, irmãos, a seriedade do pecado é demonstrada mais que tudo na cruz do Calvário, porque o próprio Deus teve que vir morrer por nós. Teve que se tornar homem como eu e você, e morrer numa cruz, derramando o seu santíssimo sangue, para que nós pudéssemos nos aproximar de Deus e ser perdoados, e ser justificados, e ser redimidos. Somente o próprio Deus poderia fazer isso. Tão sério, tão grave que é o pecado. Mas graças a Deus por Jesus Cristo. A palavra de Deus, ela quer sempre apontar para nós e dizer assim, percebam como o pecado é amargo, como o pecado é terrível, para que vocês possam entender a docilidade, a graça, a beleza, a maravilha de Jesus Cristo na cruz do Calvário, morrendo por pecadores. Quer dizer que eu não percebo essa glória de Cristo sem ter aqui o pano de fundo do pecado. Eu não percebo como Cristo é doce, como dizia também um antigo teólogo, sem perceber que o pecado é amargo. Meus queridos irmãos, graças a Deus por Jesus Cristo. Graças a Deus, porque o versículo 14 diz, bora ler o versículo 14? O versículo 14 diz assim, e ele me disse até 2.300 tardes e manhãs, e o santuário será purificado. Esse aqui é maravilhoso, porque a profecia, ela não traz apenas o pecado e a sua maldade e a sua malignidade, mas ela traz também que Deus vai
salvar o seu povo. Que Deus vai purificar o santuário. Lembra que o santuário foi abandonado pelo próprio povo de Deus e Deus entrega o santuário para Antíoco Epifânio e Antíoco Epifânio contamina o santuário, mas Deus vai purificar o santuário. Deus vai trazer salvação. Deus vai trazer a sua graça. E é isso que ele faz. Colocando para o tempo da nova aliança, é isso que ele faz em Cristo. Porque Apocalipse diz que Deus vem tabernacular com o seu povo no fim dos tempos. Deus vai habitar conosco. E Deus só vai habitar conosco porque Jesus morreu por nós. Então, meus irmãos, Deus está dizendo assim para o seu povo daquela época e para nós: não brinque com o pecado, mas arrependa-se do pecado. E vá à cruz de Jesus para ser purificado, para ser lavado, para ser perdoado e para ser liberto do pecado. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. 1 João, capítulo 1, versículo 9. E João diz na sua cartinha, lá no capítulo 1 de novo: o sangue de Jesus, seu Filho, nos purifica de todo pecado. Ele diz no capítulo 2: filhinhos, eu vos escrevi para que não pequeis, mas se alguém pecar, temos um advogado diante de Deus, e ele é a propiciação pelos nossos pecados. A palavra de Deus está dizendo: não brinque com o pecado. Meu irmão, minha irmã, Jesus morreu na cruz para que você fosse purificado. Se tem algum pecado na sua vida que você tem guardado, que você tem estimado, que você tem deixado ali, e você diz assim: depois eu trato disso. Arrependa-se. Você é um filho de Deus, você crê em Jesus como seu Salvador, então arrependa-se, confesse, abandone, seja lavado pelo sangue de Jesus, abandone esse pecado e saiba que em Cristo temos toda a graça de Deus. Não permaneça no pecado. Mas em segundo lugar, meus irmãos, veja que o pecado trouxe Antíoco Epifânio. O pecado, portanto, sendo tão grave, trouxe um homem desse. Deus mostrando que ele está virado por causa da seriedade do pecado. E aí, então, nós vamos olhar para o caráter dele. Tem duas coisas aqui, como eu disse para vocês já, que a palavra de Deus aponta para nós sobre o caráter de Antíoco Epifânio. No versículo 23, a segunda metade diz que se levantará um rei feroz de semblante. Primeira coisa. Então, vamos meditar aqui e tentar entender, pela graça de Deus, o que é este feroz de semblante. Antíoco Epifânio, ele vai ser um homem, portanto, que a face dele, sua face, as suas expressões, vão mostrar uma ferocidade, vão mostrar uma insolência, vão mostrar uma total falta de misericórdia, amor, tanto amor em relação a Deus, como em relação ao próximo, especialmente povo de Deus. Essa face vai ser uma face raivosa, cheia de ódio, cheia de maldade, cheia de orgulho. Essa face vai ser uma face sem misericórdia. Quer dizer que ele vai mostrar isso na sua face, na verdade, o que ele tem no coração dele. Ele é isso. Ele tem isso na sua alma, no seu coração. Ele não ama Deus, ele não ama os outros. Ele não ama Deus, ele não é misericordioso. Vocês lembram das bem-aventuranças? Bem-aventurados misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. Misericórdia quer dizer o quê, irmãos? É pena, é piedade, é ver uma pessoa sofrendo e querer socorrer. Deus é misericordioso, Deus teve pena de nós, Deus teve misericórdia de nós. Mas Antíoco Epifânio não tem misericórdia, porque ele odeia a Deus. E quem odeia a Deus não é misericordioso. Ele é um homem, portanto, que não tem pena das pessoas, que não tem piedade de ninguém, que ele é raivoso e que ele está ali pronto para fazer o mal. A face dele mostra isso, a face dele dá medo. E, na verdade, irmãos, é muito interessante, porque aqui está se cumprindo o que Deus disse para o povo dele ainda no tempo de Moisés. Sabe, irmãos, Deus tinha dito, através de Moisés, ainda quando o povo não tinha nem atravessado o Jordão. Vocês conhecem a Bíblia, vocês sabem, né? A Bíblia conta o quê? Que o povo dele estava lá no Egito,
e Deus salvou o seu povo do Egito, aí fez aquela viagem de 40 anos por causa do pecado do povo, sempre o pecado, né? E 40 anos, aí a nova geração, uma geração, já a segunda geração, chegou às margens do Jordão, e o povo de Deus tinha que atravessar o Jordão, e foi Josué quem liderou o povo de Deus nisso, porque Moisés ia morrer aqui, aquém do Jordão, né? E aí o livro de Deuteronômio, nós temos o livro de Deuteronômio, nós estamos estudando na quarta-feira de oração. E o livro de Deuteronômio são os 3 últimos discursos de Moisés. E no último discurso de Moisés, irmãos, Moisés fala das maldições que viriam sobre o povo de Deus por causa dos seus pecados. E agora vejam, vamos abrir a nossa Bíblia em Deuteronômio capítulo 28. Convido vocês a irem agora lá mais atrás, lá para o Deuteronômio, capítulo 28, versículo 49. Capítulo 28, versículo 49. Veja o que a Escritura diz. Aqui nós temos as maldições de Deus contra o seu povo. E aí ele diz assim: se o povo pecasse, como aconteceu no tempo de Daniel, como aconteceria depois de Daniel, se referindo ao Antíoco Epifânio, olha o que Deus ia fazer. Vamos ler aí o versículo 49. O Senhor levantará contra ti uma nação de longe, da extremidade da terra, que voa como águia, nação cuja língua não entenderás. Nação feroz, olha aí, meus irmãos, feroz de rosto, que não respeitará o rosto do velho, nem se apiedará do moço. Eu vou ler mais 51 porque ajuda também a entender. E comerá o fruto dos teus animais e o fruto da tua terra, até que sejas destruído, e não te deixará grão, mosto, nem azeite, nem crias das tuas vacas, nem rebanho das tuas ovelhas, até que te haja consumido. E sitiar-te-á em todas as tuas, em todas as tuas portas, até que venhas a cair os teus altos e fortes muros. Mas eu quero chamar a atenção de vocês para o versículo 50, que diz, nação feroz. E aí nós entendemos o que significa isso. Ele não respeita o rosto do velho, e ele não se apieda do moço. Ele não tem pena de ninguém, e ele não respeita ninguém. Nós temos nesse homem, portanto, essa ferocidade de rosto, tem 2 características apontadas pelas Escrituras. E aqui Daniel cumpre a maldição que Moisés declarou aqui, que se o povo pecasse, né? Primeiro, irmãos, ele não tem respeito por ninguém. Ele é insolente, ele é orgulhoso, ele não respeita idoso, ele não respeita ninguém. Segundo lugar, ele não se apieda, ele não tem misericórdia, ele não tem pena de ninguém, não tem pena do jovem, não tem pena de meninos, não tem pena de nada, de ninguém. É isso que significa a ferocidade do rosto. Irmãos, a palavra de Deus, então, está nos informando aqui a respeito do caráter desse sentido de Antíoco Epifânio. Insolência, soberba, ferocidade, total falta de respeito com o próximo e sem nenhuma piedade, sem nenhuma misericórdia. E a palavra de Deus, segundo o Deuteronômio, portanto, está dizendo que isso, mais uma vez, veja como a palavra do Senhor se harmoniza, que isso vem por causa do pecado do próprio povo. Viria uma nação estrangeira, viria uma nação de uma língua que eles não entendessem. Essa questão das línguas nas Escrituras, elas têm o significado da ira de Deus. Quando vem línguas, quando o povo ouve línguas estrangeiras, significa que está vindo o inimigo, e o inimigo tem uma outra língua. E esse inimigo, ele é feroz. Esse inimigo é, aqui, no caso, o Antíoco Epifânio. Vamos voltar então, irmãos, para Daniel. Então é isso que está ali no coração de Antíoco Epifânio. Ferocidade, insolência, ódio, total falta de empatia, de misericórdia, de amor.
ele é uma pessoa perversa. É isso que vai acontecer também no tempo do anticristo. Se você for ler as escrituras sobre o anticristo, vai perceber que isso aqui combina totalmente. Será um homem insolente, será um homem sem pena, sem misericórdia, será um homem que não respeitará ninguém. Primeira coisa. Irmãos, eu quero que vocês pensem o seguinte agora comigo. Isso não existe no mundo? Isso não existe na sociedade? Essa face feroz, essa insolência, essa arrogância, essa falta de misericórdia, esse amor ao ego, esse egoísmo que faz com que as pessoas não olhem para o outro, e a face delas já mostra isso, não olhem para o outro com misericórdia, mas com raiva, com insolência. Isso não existe no mundo, em maior ou menor grau, mas não existe na sociedade, não existe na nossa cidade, não existe entre homens e mulheres que não creem em Jesus. Isso não é normal, em maior ou menor grau, isso não encontramos isso aqui e ali, e não nos deparamos com pessoas assim, ferozes. Isso é próprio do mundo, irmãos, isso é próprio do anticristo e de todos os anticristos. Eu queria que você pensasse nisso. Isso não pertence a Deus, isso pertence ao pecado, isso pertence ao diabo, isso pertence a este mundo decaído, isso pertence a Adão caído, egoísta, perverso, sem misericórdia, sem amor, porque não ama Deus, não ama o próximo. Segundo lugar, meus irmãos, o texto vai dizer no versículo 23 que ele será entendido em adivinhações. Segundo a nossa tradução, é um texto um pouco mais difícil de nós entendermos pelo que está sendo dito aqui em si, mas não é tão difícil nós olharmos o contexto. Veja, aqui está sendo dito, e será entendido em adivinhações. Ele vai ter uma certa, digamos, intelectualidade. Ele vai ter uma certa percepção, ele vai ter uma certa compreensão das coisas. Ele não vai ser um homem totalmente incapaz. Eu já preguei lá atrás para vocês que a Bíblia, ela compara esse homem com um chifre pequeno. Os outros aqui, Ciro, Alexandre, e até mesmo os outros 4 que vieram depois de Alexandre, eles são comparados com chifres grandes e com chifres ali notáveis, mas ele é comparado a um chifre pequeno. Significa que ele, num certo sentido, será menor que os outros, que ele não será tão destacado assim. No entanto, isso não significa que ele não terá os seus, digamos, dotes, as suas capacidades. Muito ao contrário, ele será muito capaz. Mas a palavra de Deus, na verdade, humilha esse homem, dizendo assim: veja o chifre pequeno, que se sente tão grande, que se sente tão arrogante. Em si mesmo ele não é nada. Podemos pensar que esse é o sentido de a palavra, especialmente atribuir a ele como chifre, compará-lo com um chifre pequeno. Mas veja, ele tem capacidades, ele diz o texto que ele será entendido em adivinhações. Ele terá uma intelectualidade, ele terá uma compreensão. Mas o que são adivinhações? Enigmas, mistérios. A palavra de Deus quer apontar aqui para nós, irmãos, se nós formos olhar aqui o que o texto fala deste homem, por exemplo, no próprio versículo 12. Acompanhe comigo aí, o versículo 12. O versículo 12 diz assim: e um exército foi dado contra o sacrifício contínuo por causa da transgressão. Eu já chamei a atenção de vocês aqui. Agora eu chamo a atenção para a segunda metade do 12, que diz assim: e lançou a verdade por terra, e o fez e prosperou. Este homem, ele será alguém que não dará atenção à verdade, que ele vai lançar a verdade por terra. O que significa isso, irmãos? Ele é um homem que não é da palavra, ele não é da lei de Deus.
Ele é um homem contrário à lei de Deus. Tanto que, como eu já falei aqui, o texto mostra que ele vai profanar o culto. Quer dizer, que ele não dá valor aos sacrifícios, tinha o sacrifício contínuo. Ele vai proibir o sacrifício contínuo. O sacrifício contínuo é o sacrifício da manhã e o sacrifício da tarde. Todo dia, todo dia. E esses sacrifícios ele vai encerrar, ele vai proibir. Esses sacrifícios, irmãos, eles têm uma mensagem. Vocês que conhecem a Bíblia sabem qual é, né? O Antigo Testamento, ele está mostrando que era preciso derramar sangue para o povo ser perdoado. Deus estava mostrando a seriedade do pecado, Deus estava mostrando que só Ele pode salvar e que Ele iria prover um cordeiro perfeito que derramaria o seu sangue. Quando chega no Novo Testamento, João Batista aponta para Jesus, só para dar um exemplo na Bíblia, no Novo Testamento, e diz assim: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Todo o sangue do Antigo Testamento está apontando para Jesus. E como é que Jesus chama a si mesmo? Vocês lembram? Lá em João capítulo 14, ele diz assim: eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida. Jesus é a verdade. Então, o Antíoco Epifânio, ele está ali contra, ele tem um poder intelectual, veja só. Ele é, como diz o texto aqui, segundo a nossa tradição, a nossa tradução, entendido em adivinhações, mas ele está contra a verdade que está expressa no sacrifício contínuo. Ele odeia isso. E o texto diz aqui que ele lança a verdade por terra. Então, a mente dele é muito capaz, mas é uma mente que trabalha pela mentira. Ele sabe, ele percebe como ele pode usar a mentira a favor de si e contra as pessoas. E ele vai fazer isso. Veja o que o texto diz também, irmãos, mais adiante, no versículo 25. Olha o versículo 25 que nós vamos estudar ainda, sobre a ação de Antíoco Epifânio. No versículo 25 diz assim: e pelo seu entendimento fará prosperar a verdade? Não, fará prosperar o engano na sua mão. O engano. Ele então vai ser perito na mentira, nas articulações políticas, nas falsas promessas, nas mentiras que ele vai espalhar para enganar as pessoas, para até mesmo alcançar apoio político, e ele vai então usar tudo isso, mas com engano. Ele fará prosperar o engano. E o engano traz destruição. O engano traz morte. Jesus Cristo associou, mais uma vez lembrando do Evangelho de João, Jesus chamou o diabo de mentiroso e homicida. Vocês lembram? Jesus diz, ele é homicida e ele é o pai da mentira. Porque a mentira, irmãos, ela sempre está associada com a morte nas Escrituras. Então, o Antíoco Epifânio, ele não pode ser da verdade, ele é do diabo. Ele é filho do diabo. Jesus chamou os que não são dele, naquela ocasião, de filhos do diabo. E disse assim, por que vocês não me ouvem? Porque eu digo a verdade. Se outro vier e disser a mentira, vocês vão ouvir. Mas eu, como eu digo a verdade, vocês não me ouvem. Então, Jesus, aqui, irmãos, o que a Bíblia está dizendo? É maravilhosa essa harmonia das informações bíblicas, dizendo assim, olha, Antíoco Epifânio vai ser um homem contra Deus, vai ser um homem portando da mentira. Ele vai enganar, ele vai mentir, ele vai ser um perito em enigmas, no sentido, olhando todo o contexto, em que ele vai ser alguém que sabe mentir, iludir, enganar, torcer a verdade. Ele vai lutar contra o Evangelho, vai lutar contra a palavra de Deus, a lei de Deus, a verdade que Deus está trazendo. E assim vai ser o anticristo. Pegue o que o apóstolo Paulo fala lá por exemplo, na carta aos Tessalonicenses, sobre este iníquo, sobre este anticristo, como ele vai ser experimentado na mentira, como ele vai ser extremamente enganador, mentiroso.
como ele vai iludir as pessoas e como vão ouvi-lo os que amam a mentira e que o próprio Deus vai entregá-los à mentira. Só para trazer mais uma lembrança bíblica, uma informação bíblica, vamos lembrar de Romanos capítulo 1, versículo 18, o que Paulo diz lá? Que os homens não quiseram a verdade na revelação geral. Eles desprezaram, eles adoraram a criatura em vez do Criador, e Deus então os entrega aos seus próprios corações enganosos, enganadores. Paulo diz que os homens perversos vão viver enganando e sendo enganados. Então a mentira, meus irmãos, o Evangelho é a verdade, Cristo é a verdade, Deus é a verdade, Deus ama a verdade, Deus não compactua com mentira, com engano. E nós somos o povo da verdade. A mentira está no mundo, a mentira está nesse mundo anticristão, anticristo, a mentira está alastrada. E eu preciso lembrar os irmãos que o povo de Deus, o verdadeiro povo de Deus, não compactua com mentira. Não quer saber de mentira. Se o povo de Deus é o povo do Evangelho, é o povo da verdade, e o povo de fora ama o anti-evangelho, que é a mensagem enganosa, a mensagem religiosa enganosa, a mentira de Satanás sendo pregada através de várias religiões falsas, mas também através do secularismo, através de uma vida que preza apenas pelo ter, pelo material, pelas coisas daqui, ou pelo ateísmo prático, que ia ver teórico mesmo, né, que nega a Deus, mas prático, que vive como se Deus não existisse. Tudo isso é mentira que existe no mundo. E a Igreja de Jesus Cristo, ela é o povo que combate isso. Mas existe a mentira em vários níveis, em várias categorias. Hoje está sendo muito falado, os irmãos que acompanham a internet, todo mundo aqui acompanha a internet, está sendo muito falado sobre as fake news, sobre as mentiras que são distribuídas, que são espalhadas pelas redes sociais e que manipulam as pessoas e que fazem com que as pessoas, elas então sigam o que o mentiroso quer que elas sigam. Porque o mentiroso, como Antíoco Epifânio, ele tem o desejo sempre de enganar, e sempre de destruir pela mentira e pelo engano, e sempre de manipular pela mentira e pelo engano. Se isso é verdade, meus irmãos, e a Igreja de Cristo é o povo da verdade, nós não devemos ser o povo da fake news, nós não devemos ser o povo que acredite em todas as mentiras espalhadas na internet. Nós não devemos ser o povo que vivam manipulado por mentirosos, por enganadores. Nós somos o povo da luz, o povo de Cristo, o povo da verdade. E nós não devemos compactuar com mentiras na religião, com mentiras na sociedade, com mentiras na academia, com mentiras na política, com mentiras em nenhum tipo de relação, em nenhum tipo de nível, em nenhuma espécie de mentira. Nós somos o povo, irmãos, em Cristo Jesus, que amamos e que buscamos a verdade, doa a quem doer, inclusive que doa para nós mesmos. Porque nós somos de Cristo. Preste bem atenção nisso. Antíoco Epifânio e o anticristo lá no final são da mentira. Jesus é a verdade. O Evangelho é verdadeiro. E o Evangelho sempre produz verdade em todos os sentidos, em todas as áreas. Todas as áreas. A verdade pertence a Deus. A verdade é do Espírito Santo. Não só na questão religiosa, mas em todas as questões, irmãos. Em todos os setores da sociedade. Então, nesta noite, eu quero colocar para vocês, irmãos, esses 3 ensinos aqui que estão no texto. Em primeiro lugar,
a seriedade do pecado e como a graça é libertadora do pecado. Segundo lugar, o caráter do anticristo, de Antíoco Epifânio, do anticristo deste mundo, que é um caráter feroz, perverso, egoísta, sem misericórdia, insolente, soberbo, que se mostra na face. E em segundo lugar, um caráter mentiroso, um caráter que se apega à mentira, que se apega ao engano, no sentido de se voltar primeiramente contra a própria pregação da palavra, contra a verdade no sentido espiritual que só vem pela palavra, mas também contra a verdade em todos os sentidos, de todas as fontes que vem a verdade. Esse caráter não gosta da verdade, esse caráter produz a mentira para destruir, para matar. Mas Cristo Jesus é aquele, irmãos, que a face de Cristo, vamos comparar aqui agora, que a face de Cristo não é feroz. A face de Cristo é a face daquele que é manso, cheio de amor, cheio de misericórdia, que vai até a cruz para morrer pelos inimigos. Quem são os inimigos? Nós. A face de Jesus não é feroz, mas é amorosa e amável. Não é egoísta, não é sem misericórdia, mas é cheia de altruísmo, misericórdia, graça, daquele que lava. Vocês imaginem a face de Jesus lavando os pés dos discípulos. Vocês imaginam como era a face dele? Cheia de amor, cheia de compaixão, cheia de misericórdia. Antíoco Epifânio é mesmo anticristo. Vocês percebem por quê? Porque a face de Antíoco Epifânio é uma face cheia de ódio, insolência e maldade, mas a face de Jesus é cheia de amor, de misericórdia, de humildade, ali lavando os pés dos discípulos, de misericórdia, de graça. Jesus Cristo é a verdade. Jesus Cristo fala a verdade e Ele é a verdade. Jesus Cristo é a luz do mundo e como luz Ele vem para salvar do pecado. Enquanto que Antíoco Epifânio e o anticristo e o que existe nesse mundo ama a mentira, ama as trevas, ama o engano, espalha o engano, porque o desejo é sempre destruir, é sempre matar. Porque a morte prospera na mentira. Mas Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Pense nisso, meu querido irmão, minha querida irmã, nesta noite. Nós somos de Jesus? Nós cremos nele como nosso Salvador? Então nós não somos como Antíoco Epifânio, nem como anticristo. E esse Antíoco Epifânio e esse anticristo deve ser para nós exatamente, se eu puder falar assim, o anti-exemplo. Aquilo que nós vamos dizer assim, isso aí não é para mim. Isso aí eu não quero fazer. Então eu gostaria que você meditasse comigo, irmão, em 3 coisas hoje à noite, para nós concluirmos aqui. 3 pensamentos, 3 conselhos. Em primeiro lugar, perceba a seriedade do pecado. E Jesus morreu na cruz do Calvário para nos justificar, para nos perdoar e para nos santificar. Quando você creu no Senhor Jesus Cristo, você crendo no Senhor Jesus, naquele momento que você creu em Jesus, você foi justificado, irmão, gratuitamente, de graça, sem nenhuma obra. A salvação é de graça. Mas você precisa agora ser santificado. E o que é a santificação? É um processo. Vocês sabem disso, não sabem? Vocês são crentes já antigos e bem doutrinados, vocês sabem, a justificação é um ato de Deus. Lá, quando você crê em Jesus, você é justificado. Mas a santificação é um processo. Justificação é um ato. Santificação é um processo. E nesse processo, irmãos, o que acontece? Acontece o arrependimento. Nós nos arrependemos lá no início, mas nós continuamos nos arrependendo, porque nós precisamos, o pecado precisa ser confrontado na igreja todos os domingos.
Nós precisamos meditar na palavra de Deus diariamente e perceber, Senhor, eu estou pecando. Isso que eu estou fazendo na minha vida é pecado. Então, Senhor, me mostra. Sonda-me. Lembra do salmista? Sonda, meu Deus, e conhece o meu coração. Prova-me e conhece os meus pensamentos. Vê se há em mim algum caminho mau e guia-me pelo caminho eterno. Então, sonda, meu Deus. Irmãos, o Espírito Santo está trabalhando em nós. Você ama Jesus? Você creu em Jesus? Então, se Deus está trabalhando no teu coração a respeito de um pecado, não guarda esse pecado aí. Te arrepende. Porque o pecado, irmãos, é seríssimo. Jesus morreu para nós nos arrependermos e sermos santificados e nos parecermos mais e mais com Jesus e menos parecidos contigo que Epifânio. Então nos arrependamos dos nossos pecados e vamos à cruz de Cristo todos os dias confessar os pecados e buscar nele graça para deixarmos tudo aquilo que é pecado, tudo aquilo que é desagradável a ele. Esse é o primeiro conselho que eu quero lhes dar nesta noite e dizer a todos vocês aqui, presumo que todos são crentes já, mas que todos aqui olhem para Jesus como seu Salvador, creiam nele como seu Salvador, porque ele é a única esperança e suficiente em relação ao nosso pecado, irmãos, que é seríssimo. Mas em segundo lugar, eu já falei bastante aqui nessa pregação, pense no caráter de Antíoco Epifânio e compare com o caráter de Jesus. Nós fizemos agora em pouco essa comparação e veja, Jesus morreu na cruz do Calvário para que eu tenha a face de Antíoco Epifânio? Não, irmãos, mas para que eu tenha a face de Jesus. Jesus morreu na cruz do Calvário para que eu ame a mentira, o engano, e me apegue a mentiras e enganos, não de novo. Jesus morreu na cruz do Calvário porque ele é a verdade, para que eu me apegue mais e mais à verdade espiritual e à verdade em todos os sentidos. Ele me chamou para que eu seja o povo da verdade. Então, analise bem a sua vida. Eu quero perguntar a você, como tem sido a sua face? Quando as pessoas olham para você, quando você chega num lugar, a sua face parece com a face de Antíoco Epifânio ou com a face de Jesus? Você tem buscado a verdade e se apega à verdade? Ou você tem flertado com o engano em algum sentido? Medite profundamente nessas verdades e pense e entenda, meu querido irmão e irmã, que Jesus Cristo, ele morreu na cruz do Calvário para que nós pudéssemos hoje ter a face dele. Você é um crente em Cristo? Então, busque nele a mansidão, a misericórdia com o próximo, o amor ao próximo, a compaixão, a humildade. Não seja, sabe, não tenha olhar altivo, mas um olhar humilde. Olhando para Cristo, nos arrependendo de tudo isso que é desagradável a Ele e buscando nele graça, confiando nele, que a nossa face possa transparecer mais e mais a misericórdia, a graça e a humildade de Deus em Cristo Jesus. E a verdade também, irmãos, que a verdade deve ser buscada por nós em todos os sentidos, de todas as formas. Agora, um último ponto aqui, um último conselho, irmãos, é que nós devemos estar bem conscientes que o mundo é difícil. Lembra que eu falei lá na introdução? Eu disse para vocês o seguinte, olha, Deus quer mostrar para o povo dele que o mundo é difícil e que virá um Antíoco Epifânio, e no nosso caso que virá um anticristo. Então nós não devemos ser pessoas que fiquem muito assim, sabe, assustadas ou escandalizadas com as mentiras, com as faces cheias de ódio do mundo, com as expressões de ódio, e às vezes com as expressões de ódio até em nome de Deus, o que ainda é pior, né? Nós não devemos ficar tão assustados quando nós vemos esse tipo de coisa no mundo, porque isso pertence, o mundo é do diabo, irmãos, e o mundo precisa de redenção, precisa de salvação. Nós estamos aqui não para odiar ninguém, mas amar as pessoas, mesmo que elas nos odeiem,
e levar elas à única esperança. Mas nós não devemos nos assustar. E nem devemos nos assustar com a possibilidade de que as coisas fiquem bem difíceis para os cristãos. Para o fato de que virá um anticristo. Mas todos os dias, o nosso consolo deve ser o seguinte: Deus purificará o templo. O consolo nosso deve ser o versículo 14. Até 2.300 tardes e manhãs e o santuário será purificado. Ou seja, Deus está fazendo uma obra na vida da sua igreja, por meio da sua igreja. Em breve Jesus voltará. O nosso papel aqui como cristão, nós estamos numa peregrinação, meus irmãos. E o nosso papel aqui como cristãos é estar olhando sempre para Jesus, ligados a Ele pela fé, dependendo dEle para tudo. Vivendo aqui como peregrinos, com o único desejo de servi-lo e servir o nosso próximo, nos diversos níveis, nas diversas funções que nós temos, sendo sal da terra, sendo luz do mundo e levando o Evangelho para as pessoas através da nossa vida, mostrando o efeito do Evangelho na nossa vida, na nossa face, como eu falei tanto aqui, na nossa busca pela verdade e no abrir dos nossos lábios, irmãos, para falar para as pessoas que Jesus é o Salvador, é o Redentor, que morreu por pecadores e que elas precisam crer nele, elas precisam se arrepender dos seus pecados. Nós estamos aqui para evangelizar, nós estamos aqui para levar o Evangelho. Até o dia que Ele nos chamar ou voltar, porque nós teremos um fim, mas o fim nosso não é fim, nós estaremos com Ele para sempre. Então que você prossiga olhando para Jesus, confiando nele e cumprindo aqui a sua missão pela graça. Amém. Vamos orar e vamos pedir que o Senhor nos abençoe. Senhor, muito obrigado, porque nós podemos hoje à noite, Senhor, tratar destes assuntos tão preciosos e importantes sobre a vida da Igreja do Senhor. E queremos pedir, Senhor, tudo que falamos aqui hoje, que seja a pura interpretação das Escrituras e pura pregação do Evangelho. Que o Senhor aplique aos nossos corações, Senhor, a cada coração desses queridos irmãos e irmãs, para que todos tenham, Senhor, a vida, a verdade do Evangelho em seus corações de forma crescente, na medida que entendem o que o Senhor está fazendo, por meio do estudo das Escrituras que estamos trazendo aqui, Senhor. E também que cada irmão esteja meditando na sua casa. Senhor, nos edifica, nos faz pessoas que, ao contrário de Antíoco Epifânio, entendam a gravidade do pecado, estejam crescendo em arrependimento, estejam indo à cruz de Jesus e crescendo em santidade em Cristo. Tendo as suas faces sendo preparadas em mansidão, em humildade e misericórdia, refletindo a face de Jesus e amando a verdade, pregando a verdade e se apegando à verdade. E, Senhor Deus, entendendo que o mundo é mau, mas que nós devemos amar as pessoas e orar por elas e pregar elas o Evangelho, como pessoas que são de Cristo. Faz isso em nós, Senhor, e glorifica o Seu nome santo através da nossa igreja, de cada irmão individualmente, em nome de Jesus, que assim seja. Amém e amém. Amém. Deus nos abençoe. Meus irmãos, vamos prosseguir já para o final do culto. Eu convido vocês a lerem comigo o ponto 9 do nosso programa de culto, tá? Pegue aí, por gentileza.